Fala aí, Davidson. Beleza, mano? Fala, meu camarada. Estamos na área. Demorou. Aqui, vamos falar do perguntas e respostas do Lula lá depois do encontro com Macron em Paris. O vídeo que tu subiu, né? Isso, o vídeo que tá lá no canal. Vê aqui no canal. Vou botar o Boa. link Vamos aqui lá, vamos na lá. Vamos descrição, lá. os negócios desses. Cara, então, a conversa eu achei a conversa bem interessante. Ele começa falando um pouco sobre a questão de que todo mundo está preocupado com o meio ambiente, ninguém está preocupado com fome, né, miséria, diferença social, tudo isso. E ele ponteja muito interessantemente a questão do Haiti, né, cara? Que o Haiti está realmente largado à própria sorte, né, cara? Sim, E é sim. nosso vizinho. O Brasil teve 12 anos ajudando o Haiti depois daquele furacão que passou lá, depois teve terremoto, maremoto, maluco, mijaram Sim. na cabeça do Haiti, foi uma bosta, cara. Pô, foi terrível mesmo. Mas isso eu acho que é um assunto que a gente tem que falar num outro vídeo aí a qualquer momento, mas eu achei legal o Lula Tá mais ter. rápido, né? Mas, Isso aí tem muito assunto para se desenvolver, cara. Intervencionismo, desastre, intervencionismo brasileiro, inclusive, né? Ocupação ilegal, um monte de coisa. Mas a gente vai chegar lá, né? E aí começou a. Ele fala um pouco. Quem quiser ver o vídeo, dá uma olhada lá. Um vídeo de 40 minutos, não é pequeno, não é muito chato. Eu achei que ele falou bem, tá? Na minha opinião, assim, como representante governamental, ele falou bem. Ele não fez muita galhofada de Lula. E aí começou a questão das perguntas e respostas. Assim, teve um detalhezinho que ele falou ali, que é que o Brasil está há 6 anos sem relações com a Itália. Pode desenvolver um pouco melhor isso aí, porque, inclusive, se a galera lembrar, a primeira coisa, dia 1º de janeiro, quando o Bolsonaro foi eleito, foi a extradição do Cesare Battisti, né, é verdade. para a Itália, que na verdade foi assinado pelo Temer, né, logo antes de deixar a presidência, e o Cesare Batista fugiu, foi preso, se não me engano, na Bolívia, e ele Uhum. nem veio para o Brasil, ele já foi de lá direto para a Itália. Né? Isso. Então, o Brasil teve momentos em que o Salvini estava, quando o Bolsonaro foi eleito, o Salvini congratulou o Brasil, enfim, tem um pouco de coisa aconteceu. Também não foi assim esse desdém absoluto. Não, então, o cara vende bem, né? Porque favorece politicamente ele. O que eu Claro. entendo, só para pincelar um pouquinho essa relação de Itália e Brasil, Uhum, o que eu entendo é que os dois países estavam passando por um processo de internalização. É provável que uhum, você veja esse efeito da Itália, você está na Itália, você, de repente ele tem mais condições de dizer isso, com certeza tem mais condições de dizer isso do que eu. Mas é possível que a Itália tenha tido níveis de relação com os países europeus, pô, né? De que não são centrais para a política italiana, eles podem ter se afastado de vários outros, porque a Itália realmente se internalizou, e o Brasil também. O Brasil se internalizou. Então não uhum, foi. O Brasil teve poucas relações com outros países também, menos centrais na política brasileira. Então, não é uma questão de, viu como é que o uhum. Brasil não quis papo com a Itália? O Brasil não estava querendo papo com ninguém, e a Itália também não estava querendo papo com ninguém. Pô. É isso. Uhum. Naquele momento você tem uma figura, né, uma fotografia geopolítica muito específica, né, cara? Que você tem o Trump, você tem o Bolsonaro, você tem o Salvini aqui na Itália e outros protagonistas dessa parte fazendo business make entre eles, mas sem necessariamente fazer parte da geopolítica mundial exatamente, né? É uma coisa mais grupinho, né? Mas aí, beleza. Acho que a gente pincelou isso aí.
semi-relevante, mas achei interessante dar uma pinceladinha. E aí começou a questão, as perguntas e respostas, né? Começou com o Marcos Uchoa, e a pergunta dele, desculpa, foi a seguinte: Europa e Estados Unidos estão atolados na Ucrânia até o último cabelo. O Brasil vai receber os 100 bilhões que foram negociados, né? E o Lula ele sai com uma resposta bem sutil, né? Dando a entender que a importância daquilo ali é a alavanca financeira, né? Você achou alguma coisa diferente disso, cara? Eu acho que a resposta do Lula foi boa, tá? Ele vai lá e fala que a gente não tem que estar preocupado com isso, porque até porque isso coloca a gente numa posição de cobrança, né? A gente tem que fazer o nosso e cobrar quando for a vez deles de fazer. A resposta do Lula foi mais ou menos nessa direção. No entanto, eu queria fazer uma observação nisso aí. Esses dinheiros que a Europa fica prometendo para o Brasil cumprir meta ambiental, tem cara daquela vara de pescar com a maçã, com a cenoura na ponta, que o cara vai montado no burro e bota na frente do burro, o burro e o cara anda quilômetros nas costas do burro. Tá entendendo? Tem todo esse cheiro, né? E a Europa vende maçã montada nas costas do Brasil, pô. Sabe qual é? Então isso é meio complicado. Montada nas costas do Brasil porque somos brasileiros, mas eles fazem isso com o mundo inteiro, né? O mundo todo. É isso, né? Requer, não é que a gente tem que fazer o acordo, eu acho. Desculpa, eu acho que a gente tem que fazer o acordo, eu acho que a gente tem que correr atrás do nosso, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, por inúmeros motivos. Inúmeros motivos. Nenhum deles é a dependência da Europa. Nenhum deles é a aprovação da Europa. Porque o que a Europa está fazendo não é favor. Eu acho que esse é o ponto central do negócio. Se a Europa der dinheiro para o Brasil, por causa de meta ambiental, isso não é favor. E eu acho que ele usa um termo muito bacana, que é muito malandramente colocado ali, que é o lance da reparação histórica. Ele fala aquela hora, a Europa tem uma reparação histórica a fazer com o resto do mundo. Porque eles, na Revolução Industrial deles, devastaram o planeta. E a gente não tem. A gente tem que se industrializar e respeitar o meio ambiente ao mesmo tempo, coisa que eles não precisaram. Então, eu acho que malandramente ele traz esse termo de reparação histórica, que é termo inventado por europeu, isso para sinalizar virtude. Né? Sim. Então, malandramente, eles invertem o termo e falam, agora é a vez de vocês pagar a reparação histórica. Sim, né? sim. Mas anyway. Mas eu achei uma pergunta muito relevante, muito boa, e a gente falou sobre isso também já até conversando pessoalmente, né, cara, que a gente sabe que isso aí não vai acontecer, esse dinheiro não vai vir, né? Mas a gente não pode ficar para trás esperando esse dinheiro. Né? A gente não pode ficar caindo nas ladainhas de que o Brasil é destruidor, enfim, anyway, vamos avante. Aí veio a Sônia Blota, da Band. Ela perguntou quais foram os pontos do acordo com o Macron, né, cara? E o Lula entrou naquele assunto, né, que a gente até falou um pouco, deu uma pincelada no vídeo passado, de que os acordos saem. Né, os acordos saem, mas aí eles chegam no Congresso francês, por exemplo, e não são aprovados. Né? O presidente vai lá e promete. Aí ele vai, passa a nota lá para o pessoal assinar, o pessoal não assina, não veta e fica por isso mesmo. Né? E aí ele também comenta sobre o protecionismo na hora dos acordos, né, cara? Porque a Europa faz os seus protecionismos, né? Eles têm todo o direito de proteger o agronegócio deles, ou a indústria, ou lá o que seja,
até a saúde, quem se importa, né? É questão deles. Mas o Brasil tem que, né, se preocupar com o seu negócio também, com o seu país. O Brasil tem que olhar para dentro do Brasil, né? Não é porque eles querem proteger o deles que a gente tem que arrear as calcinhas, né? E aí você comentou comigo hoje daquele acordo da possibilidade do... A condição que a Europa pediu como contraponto para abrir relaxar certas exigências em relação a produtos brasileiros foi abrir as compras estatais para empresas europeias. E o Lula falou, não vamos não. Pô, as compras estatais são justamente aonde eu vou fortalecer a minha indústria, onde eu vou dar oportunidade para o empreendedor brasileiro criar né, é a compra estatal que faz isso. Foi assim na Europa, foi assim nos Estados Unidos. Né? O governo vai lá, o americano faz isso na indústria de defesa o tempo inteiro. Uhum. Né? Dinheiro estatal, dinheiro do governo, de imposto do contribuinte, bancando pesquisa e desenvolvimento, pô. Novas empresas nascendo, startups, etc. É na compra estatal. E aí, meu amigo, quando ele fala compra estatal, lê-se Petrobras. Porque é aí aí que está o grosso. É aí que está o grosso. E o europeu quer isso, cara. Tá entendendo? Quando ele fala compra estatal, ele está falando de navio que vai ser construído. É disso que está sendo falado. Tá? Porque a Petrobras vai voltar aquele esquema que era, muito provavelmente. Né? Você quer operar um navio no Brasil? Tá? Para cada 3 navios que você operar no Brasil, você vai ter que construir um. No Brasil. No Brasil. Então aí é disso que ele está falando. Eu vou desenvolver minha indústria como? Se o meu estado... o moleque que acabou de sair da faculdade com uma puta ideia na cabeça, ele não tem condições de competir com a empresa estabelecida em Frankfurt. Uhum. Não tem. Ele não vai competir com a Bosch. Não vai, velho. Então, a empresa brasileira, a estatal brasileira, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, quem quer que queira comprar um IBAMA, quando for comprar uma máquina, um equipamento, uma merda qualquer, ele tem que olhar primeiro se existe nacional. Sim. Se existir nacional, tem que dar prioridade para nacional. E ponto. O que o europeu quer? Ele quer esse bypass. Não, pô, tratar todo mundo igual. Pô, E ele muito sabiamente... Mas isso é importante, cara, porque aqui não é tratado tudo igual. Não é. Aqui não é assim. Não é. Mas eles já estão desenvolvidos. Né? O europeu já está desenvolvido. Então você... E ainda assim tem protecionismo. Fortíssimo. Né? Duvido que a Itália chega para a China e fala assim, entra aqui nas minhas concorrências. Tá entendendo? De repente, por força de tratado, por força de mercado comum europeu, ela tem que fazer isso com a Alemanha. De repente sim, tem. Isso sim. Aí não tem jeito, porque é mercado comum europeu. Mas a Alemanha tem que fazer a mesma coisa com a Itália. Né? Da mesma maneira. Agora, China, Índia, duvido. Duvido muito que o indiano chega com equipamento. O Lula ele vai um pouquinho à frente, né? Ele já dá um papo exatamente nisso, né, cara? De que a União Europeia precisa lembrar que eles estão dependendo um pouco do Brasil também, né? Em questão de comida, de agronegócio e tudo mais, eles estão dependendo de compras do Brasil. Então, não é só a gente que precisa vender para eles precisam comprar da gente, especialmente agora nessa questão com a Rússia. E é muito interessante porque o assunto Rússia, né, Rússia e Ucrânia, ele vai vir mais à frente aqui, né, mas ele estava pairando no ar ali, mas o Lula deu uma pincelada muito, muito sutil
né? Porque nessa hora ele fala exatamente sobre isso. Ele fala da onde vai vir a energia no próximo inverno, que é um assunto extremamente delicado aqui na Europa hoje, né? De onde vai vir a energia? Quanto vai custar? O povo vai pagar mais quanto? Vai ficar cara? Vai ficar barata? Não sei o quê. E aí ele fala, um pouco, né, naquele jeito sindicalista, um pouco transtornado com aquilo tudo, ele fala: a América Latina não pode ser um mediador dessa Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Não era a Rússia? Então, muita gente que assistiu o vídeo, se alguém assistiu o vídeo, né, vai ficar pensando, e o Lula tá variando, irmão. Pô, eles estavam falando de Rússia, o cara tá falando de Guerra Fria entre Estados Unidos e China, e a gente vai falar disso aí num outro vídeo. No Avante aqui. Aí veio a Elise, da Rádio France, e aí perguntou sobre a rebelião armada do... Começou a pataquada. Abriu a porteira, né? Aí ela pergunta sobre a rebelião armada lá na Rússia, né? O grupo Wagner, que se rebelou, deu aquela história toda, né? Porra, uma revolução de 20 horas. E aí o Lula falou que ele não podia falar nada porque ele não tinha informação, né? Ele não tinha informação naquele momento. Né? Ele disse que você quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, calma, ele ainda não chegou lá. Não, ele disse para ela. Ele disse para ela também, Marcelo. Ele disse para a Sênia, disse para ela também? Disse para ela também. Não lembrava, não botei nas minhas anotações. Se informaria quando chegasse no Brasil, que agora ele não tinha dados, que era muito recente, que aconteceu, ele estava lá no meio do negócio, estava acontecendo, então ele não tinha dados suficientes para falar do assunto. Eu acredito que seja parcialmente verdade, né? O cara não está a par. Ignorante ao assunto, eu duvido que ele esteja, que ele estivesse, né? Mas, assim, a par, 100% a par do que está acontecendo, com certeza também ele não estava, porque ele tinha mais o que fazer. E aí eu uso a expressão mais o que fazer com toda a força dessa expressão. Ele tinha mais o que fazer, porque a Ucrânia não é problema do Brasil. Não é. Gente, não é. Tá? As pessoinhas estão morrendo na Ucrânia. Morreu muito mais gente na Síria e eu não vi brasileiro preocupado com isso. Né? Olha o fluxo migratório. Respira, senão a gente vai viajar vai embora do assunto. Tá bom, mas porque eu sei, isso deixa a gente transtornado. Isso não entendam isso como ignorância do meu amigo Marcelo, que ele está interrompendo. Interrompeu, não, está combinado. Interrompimento, porque tem tempo. Sim, se ele estivesse do meu lado, ele estava aqui me dando cotovelada, olha aí. Mas como não a gente está indo embora. Então, mas vamos lá. Então, não somos obrigados. E aí, não somos. Voltamos. O nosso assunto não era esse lá. O assunto do Lula não era Ucrânia. O que está se falando em Ucrânia? Né? E foi-se falar em Ucrânia. Perdeu-se uma excelente oportunidade de se tratar de um assunto extremamente relevante para a cortina de fumaça. Qualquer que fosse. Sim. Qualquer que fosse. E aí a CNN Brasil, né, perguntou para o Lula sobre a reportagem do jornal francês La Libération. E criticou o encontro com Maduro, obviamente, porque faria diferente, né? Claro. E perguntou por que o Lula tinha cancelado o jantar com o Mohammed bin Salman, que é o príncipe e primeiro-ministro da Arábia Saudita. Sim, ditador. O Lula príncipe, né, cara? Príncipe é ditador por natureza, né, cara? Mas ele também é primeiro-ministro. Só para usar as palavras do bingo. Sim, claro. O Lula, ele respondeu sobre o interesse do Brasil em qualquer investimento que venha de fora, né? Teria que analisar a qualidade dos investimentos da Arábia Saudita e lembrando que tinha intenção de... Lembrando que ele falou a menina falou do príncipe da Arábia Saudita, remetendo aos diamantes, a história dos diamantes, bababá. Não, então, eu ia chegar lá. E ele comentou que
que tinha intenção de chamar o Mohammed bin Salman a uma visita ao Brasil, uma visita oficial para conhecer o país, discutir e tudo mais. Nesse momento, alguém gritou lá de trás, no fundo, né? E a questão dos diamantes, né? Exatamente para tentar jogar a iscazinha nele, né? Porque, enfim, você acaba de ter um escândalo de corrupção, né? Ligado ao Mohammed bin Salman, a Arábia Saudita. Sinceramente, não sei se é exatamente ao príncipe saudita, com o Bolsonaro, o problema das joias, né? Que foram dadas pela compra, um presentinho, né? Pela compra das refinarias de biocombustível. E tenta colocar, o politicão. Juca, Politico. Politicão, O Juca. Juca, o animal político. Olha lá, tá discutindo. Tá boladão aqui que eu não tô dando atenção pra ele. Vai lá. Aí eles tentam colocar o Lula nessa saia justa, né? Tentando associar ele ao esquema de corrupção do Bolsonaro, né? Sim, arrasta ele para esse lamaçal, né? Exatamente. E aí ele fala exatamente sobre a qualidade e que não tem que ter picuinha por causa do probleminha que aconteceu aí com o ex-presidente, né? Ou com a administração anterior. Aí pergunta um pouco sobre a questão da guerra na Ucrânia, né? Ele já diz que ali que a Europa e o Brasil têm visões diferentes sobre a guerra, né? O Brasil está a 14 mil quilômetros, a Europa está na porta, né? E meio que vai avante. Não é problema nosso. É tipo isso. E aí ele fala novamente sobre a questão do inverno, né? Da onde vai ser comprada energia quando chegar no inverno, exatamente porque a Europa sancionou a Rússia e não tem de onde comprar, porque comprava da Rússia aqui ontem a preço de banana e agora não pode mais comprar, né? Porque eles sancionaram a Rússia, porque a Rússia não se negou a vender. Não, exato. E aí ele meio que ignora a questão do jornal francês. Eu vou só pincelar. O jornal francês, a matéria, ela dizia Lula a decepção, né? Era o título da matéria. E deixava uma pergunta: onde está o seu anti-atlanticismo agora que está em Paris? Como se sugerisse que ele estivesse indo lá para lamber bota, para pedir esmola, entendeu? Que, aliás, é uma prática muito comum da mídia europeia, tratar a xepa do mundo como pedidor de esmola, né? Ou seja, na cabeça do francês, se o Lula não vem para a Europa, ele é antidemocrático, blá, blá, blá. Se ele vai para a Europa, ele é um mendigo. Ele é um mendigo, exatamente, é um Barbone. Sobre a questão do Maduro, eu acho que ele dá uma pincelada muito rápida, mas eu acho que vale um vídeo para a gente falar sobre isso aí com mais detalhe, né não? Ela vale. Então, galera, fica ligada aí. E aí, sobre a questão da guerra, a única coisa que ele fala mais um pouco, né, é que o interesse do Brasil é na paz, e que o Brasil não tem intenção de ficar fomentando a guerra de nenhuma maneira, ou seja, não vai ficar mandando arma, nem dinheiro, nem nada para ninguém, é nosso, para de encher o saco. E a única intenção do Brasil nesse caso é ser um interlocutor responsável na mediação da paz, né? Da paz. E aí ele passa adiante. Aí vem a Bianca Rotier, da Globo News, e aí ela pergunta novamente. Ele faz uma observação bem interessante aí, talvez não tenha sido nesse momento. Foi que ele fala dos Estados Unidos? Depois, vou chegar lá. Tá, então vai, fala. Aí vem a Bianca Rotier, da Globo News, e ela
pergunta novamente sobre o grupo Wagner, sobre a insurgência lá na Rússia, quais as preocupações, quais as mobilizações do governo brasileiro nesse ponto. E aí ele só passa, assim, ele pega o pinto dele meio murcho, assim, e passa na cara dela, sabe? Ele fala só o seguinte, cara, espere eu chegar no Brasil, depois da manhã você vem e me pergunta, me liga, tá? Que eu vou e Não, respondo. vai ter que ter episódio, né, cara? Porra, cara. Mas ele faz Aquela isso mesmo. Ele cacetinha de fala assim, 70 anos lá. ele faz isso mesmo. Ele vira para ela e fala assim, cara, olha só, em outras palavras, né? Eu acabei de dizer que eu não tenho como responder isso. Acabei de dizer, Duas foi vezes. agora. Então, faz o seguinte, resumidamente foi isso que ele falou. Faz o seguinte, assim que eu chegar no Brasil, eu vou estudar o assunto. No dia seguinte, vocês me ligam e a gente marca a reunião. Não é Cara, difícil de entender, né? cara, Eu sabe? acho que não é difícil de entender. Eu penso da seguinte maneira, Marcelo. Eu estou na sala de aula, sou um aluno, estou na sala de aula, faço uma pergunta, o professor explica a matéria, aí eu levanto a mão, um colega do meu lado levanta a mão também. O professor fala para o colega do lado perguntar primeiro, o cara pergunta a minha pergunta. Porra, eu não vou repetir a pergunta. Não vou. A não ser que eu É não tenha vergonhoso, entendido. né, cara? Cara. A não ser que eu não tenha entendido de novo. Ele vai explicar de novo. Aí eu não entendi. Aí eu falo, professor, você me desculpa, mas eu ainda não entendi. Né? Foi o caso, porque eu acho que não tinha muito o que entender ali. Não foi o caso. É cortina de fumaça. É um joguinho para ficar mantendo o cara, Exatamente. tentando pegar o cara na saia justa, para ver se ele solta alguma coisinha, para botar uma manchetinha. Cara, essa gente, Bianca Routier, né? Routier. Bianca Routier, os repórteres da Globo Olha o que você News, vai falar. esse pessoal, eles são a elite intelectual desse país. Não, honestamente. Não, é sério, Marcelo. É sério. Eles são os repórteres contratados pelo maior conglomerado de mídia do país. Eles, em teoria, são o que o país tem de melhor. Pelo amor de Deus, não me faz passar essa vergonha. Você viu uma coisa? Bati, voltei. Vai ter que botar o negócio do surto mental lá. Aí, não tá entendendo? Cara, isso aí nem é surto mental, isso. Só falou medo de verdade, enfim. Pela madrugada. Será que ela foi só com isso anotado no bolso? Não, perguntaram a minha pergunta. Eu vou pensar em outra aqui, né? Uma outra relevante, uma outra pergunta bacana, porque a minha já foi perguntada. Não, ela perguntou a mesma coisa, ela foi no mesmo lugar e falou assim, não, tudo bem, presidente. Presidente, o senhor já respondeu isso, mas responde de novo. É isso, cara. Pula Globo News. Então vamos adiante. Aí veio o Fernando Luxemburgo. A minha anotação é literalmente essa. Tem a pergunta dela e embaixo, espera eu voltar pro Brasil, porra. Em letras garrafais. É isso, cara, é isso. Aí depois veio o Fernando Luxemburgo da Globo. Uhum. Aí ele pergunta, né? Essa foi muito boa, muito nova, essa pergunta. Sobre a guerra, qual foi a conversa com Macron? Cara, brother, eu vou falar, velho. Eu já falei, tá? Mas corta o que eu falei antes e cola aqui, Marcelo. Puta que pariu, cara. Não, tem uma segunda partezinha. Essa segunda parte eu achei relevantezinha, assim.
Ele pergunta se o Pacto Global, né, que era a discussão ali em Paris, era o Pacto Econômico Global. A Ele gente pode pergunta falar se disso também. foi É uma boa correto. meta. Isso aí acho que a gente precisa estudar mais, porque eu realmente não sei tanto assim para falar. Eu também estou bem ignorante. Eu vi uns vídeos, uns africanos dando umas porradas no Macron, mas saber mesmo, eu estou sabendo pouco. Ele pergunta, né, o Fernando Luxemburg, a segunda parte da pergunta, ele pergunta, né, sobre o Pacto Global, se o presidente achava que era correta a forma como ele foi discutida. A resposta do Lula não foi muito esclarecedora, mas, assim, singela, mas de estudo, né? Se não foi correto, a gente corrige com o tempo. Assim, não está errado, irmão. Não é um... correta, né? Tem que botar prova, né? Não, a coisa tem que desenvolver, né? É assim que a gente ajeita as arestas, né? É assim que a gente cria um movimento sério, né? Não é perfeito quando começa. Olha o nosso vídeo, que bosta que tá. Longo pra caralho, 30 minutos, porra. Mas com o tempo a gente vai melhorando, né? Então acho que assim, a resposta assim não esclareceu nada, né? Mas também não é de se jogar fora. Foi uma pergunta pobre também, né? Verdade seja dita. Tem a sua relevância. Não muita, mas tem. E aí, sobre a questão da guerra, né? O Lula responde, né, que as instituições mundiais elas não estão representando o que elas deveriam estar representando, né? Ele cita novamente ali o Conselho de Segurança da ONU, a guerra do Iraque, a guerra da Síria, o Haiti, ele cita novamente aqui nessa parte, sabe, que as instituições criadas, né, naquele pós-Segunda Guerra Mundial, elas já não funcionam mais como elas deveriam funcionar, né? Ele, muito interessantemente, ele fala que a ONU cria no final lá nos anos 60, né, o Estado de Israel, e hoje a ONU não consegue manter protegidas as divisas palestinas. O Estado de Israel eles criam em 47, velho. Em 47, desculpa. 47 ou 48, acho que foi logo no final da Segunda Guerra Mundial. Davidson é muito melhor em história do que eu, sabe a data toda. Agora eu tô dando. Deve ter sido, eu acho que foi isso, 47 ou 48. Que a gente pode Ele fala no vídeo. Rapidinho, sabe também que isso é irrelevante. Assiste o vídeo lá do Lula falando, ele fala no vídeo. Ele sabe mais que nós. Isso mesmo. Ok, deixa eu pegar um negócio aqui que o cachorro tá ficando cagado, mas vai falando aí que eu tô ouvindo. Tá bom. Só um minutinho, já volto. E aí ele fala sobre essa questão novamente, né? Já é a segunda porrada que ele dá nas instituições mundiais, né? Tipo ONU, FMI e tudo mais, né? Todas essas instituições criadas para o mundo global, né? E que hoje estão completamente decadentes, não cumprem suas funções, né? Ele usa quase esse termo, né? Que essas instituições estão falidas. E aí, novamente, ele responde que a diferença entre o Macron e o Brasil, e ele, né, e a França e o Brasil, né, na Ucrânia é aquela, né? O Brasil está a 14 mil quilômetros, a Ucrânia está aqui na porta da Europa, né? Faz parte do continente europeu, né? Então são visões diferentes e que não faz sentido eles discutirem muito sobre isso, né? E novamente ele fala que o interesse do Brasil é a paz, e inclusive que o interesse de alguns países que estão fomentando a guerra é a paz, né? E aí ele finaliza com uma frase que foi sensacional, né? Que ele fala que até os Estados Unidos, no momento que eles quiserem a paz, a coisa vai ficar muito mais fácil, né? Quer falar? Para mim, o auge da entrevista foi isso aí, cara.
Os caras, eu acho interessante isso. Eles tentaram botar o Lula na saia justa e eles simplesmente deram a oportunidade do Lula mandar bem. Como é que o tiro pode sair pela culatra, né? Isso me lembra muito rapidamente aqui, porque eu sei que a gente já estourou o tempo. Isso me lembra uma sabatina que o Bolsonaro foi em 2018. 2018, na eleição. Ele foi na sabatina na Globo News e eles ficaram tentando lá, aquele joguinho deles lá que eles sempre fazem, né? Um monte de gente, todo mundo com um ponto no ouvido, o cara lá sozinho, né? E eles trituram todo mundo lá, porque, porra, meu irmão, 10 pessoas contra você e todo mundo com um ponto que tem mais 10 cada um atrás deles, é complicado, né? Mas os caras vão lá e tem que enfrentar essa merda. E eles lá, e numa de moer o Bolsonaro, deram pro Bolsonaro, na minha opinião, foi uma das coisas que fez o Bolsonaro ganhar a eleição. Porque eles chegaram, porque ditadura, porque você defende o golpe de 64, e aí o Bolsonaro, de cabeça, citou a carta que Roberto Marinho escreveu no dia que os militares tomaram o poder, apoiando o golpe. E ficou todo mundo lá, mas a Globo já pediu desculpas e não sei o que os tomates. Que os tomates, sabe? É arrogância. Essa gente é a elite intelectual desse país. Comportem-se como tal, por favor. Por favor, comportem-se como tal. É só o que eu peço. Eu sou técnico eletrônico, cara. Eu sou técnico eletrônico, tá? E eu não tenho obrigação nenhuma de conhecer, de saber e informar e o escambau. Eu não tenho. Sabe? E eu acho que eu estou tentando... O que a gente está fazendo aqui é muito mais honesto do que as pessoas que têm bilhões de reais na mão e todos os recursos fazem diariamente, cara. É muito mais honesto, é muito mais sincero o que a gente está... E outros muitos estão fazendo com o pouco recurso, com o celular, com tela quebrada. Tá entendendo? E aqui, ó. Aqui meu sistema de iluminação, ó. O que é o meu sistema de iluminação? Tá entendendo? A gente faz um trabalho muito mais honesto e muito mais sincero do que essa gente que tem obrigação ética de fazer. Eles têm obrigação ética de fazer. Eles provavelmente fazem juramento, né? Todo mundo, quando se forma, faz algum tipo de juramento, né, cara? Eles têm, cara, a lei protege eles, cara. A lei protege, tem uma série de proteções ao jornalista para que o jornalista faça o trabalho dele. E essa gente faz o trabalho deles assim, desse jeito, sabe? Criando armadilhinha, cara. Porra, meu irmão. Contra o país, né, cara? Contra o país, cara. Contra o país. Desculpa. 20 minutos, Marcelo, 20 minutos falando do olho do príncipe da Inglaterra, da cor do olho do bebê. 5 minutos falando do BRICS, cara. O príncipe da... Desculpa voltar nesse assunto, mas o príncipe da Inglaterra, todo mundo sabe o nome. Todo mundo sabe o nome. E o príncipe da Suécia? Alguém sabe o nome? A Suécia vende para nós os nossos caças. Os caças da Força Aérea Brasileira são vendidos pela Suécia. A Suécia tem muito mais relevância para a defesa nacional do que a Inglaterra. Muito mais. A Suécia é muito mais relevante para o Brasil do que a Inglaterra. E, no entanto, todo mundo sabe da vida da família real britânica. Por quê? Porque a mídia escolhe isso, cara. Cara, eu sei que o tempo tá indo pro caralho, mas eu acho isso fundamental. Cara, as pessoas, a mídia não informa o que as pessoas querem saber. As pessoas ligam a televisão, elas vão na internet para descobrir o que é relevante. É isso, a relação é essa. Você liga a tua televisão para ver o noticiário porque você confia na mídia, porque a mídia, milhões de acontecimentos no país, a mídia tem a obrigação moral de selecionar os que são mais relevantes para informar o povo. Nós delegamos essa responsabilidade a eles.
Então, quando eu ligo a televisão, eu não estou sendo informado do que eu quero ser informado. Eu estou sendo informado do que a mídia elegeu como mais relevante, porra. E quando eles botam 20 minutos de príncipe inglês, eles estão fracassando com a sociedade brasileira. É o que eles fazem diariamente. Eles fazem isso diariamente. E fazem por dinheiro. E fazem porque a Inglaterra investe. Nós também faz por dinheiro, então se inscreve, curte, compartilha e eu não vou ficar mendigando like, não. Isso aí. Davidson, para finalizar aqui, teve uma pergunta da Fernanda Otero, que é da Rádio Dublin, se não me engano, né? Que você até mencionou. E ela fala que tem 4 milhões de brasileiros que moram fora do país. Qual a importância da disseminação da cultura brasileira? Eu vou fazer um apelo pessoal, eu acho extremamente relevante e importante. Eu quero requeijão aqui na Itália. Preciso de requeijão. E catupiry. Catupiry, patrocina o vídeo aí. Nós vai gostar. Isso aí. Ó, 4 milhões. Porra, 4 milhões de brasileiros fora do país, tem muito catupiry para vender, irmão. Requeijão. Se vocês quiserem patrocinar, eu falo catupiry de novo. E assim, a resposta do Lula, achei até que foi legal. Ele falou que tem a intenção de recuperar a comemoração do Dia do Brasil na França e o Dia da França no Brasil. Nem sabia que tinha isso no Brasil, mas beleza. Eu acho assim, a pergunta dela, se você colocar num contexto geopolítico, etc e tal, é uma pergunta assim meio xoxa, né? Meio pá. Mas aí é aquela parada que eu estava comentando contigo. Primeiro, a gente não sabe exatamente o que ela cobre, né? Que tipo de jornalismo ela faz. Se ela faz um jornalismo cultural, faz sentido ela perguntar isso. Segundo, que é o seguinte, talvez ela tenha sido a jornalista de bom senso que ficou por último. Puta que pariu, não sobrou porra nenhuma para perguntar. Eu vou perguntar sobre cultura. Talvez seja isso, né? Não é uma pergunta das mais pá, que dá para ficar pá, mas beleza. Eu acho que tinha muito terreno ali. Não tinha mais muito o que cobrir, cara, né? Tinha muito terreno. Não é possível que depois de um encontro de quase uma semana em Paris com líderes mundiais, é isso que você tem para perguntar, cara. E eu não estou falando da Fernanda, não. Eu estou falando de todo mundo aqui, né? Com exceção, na minha opinião, realmente o único que fez uma pergunta realmente relevante foi o Marcos Uchoa, né? Que perguntou se o Brasil tem realmente a possibilidade de receber os 100 bilhões, né? Que está se discutindo, né? Mas não é possível que seja isso aqui, cara. Foi? Não, eu falo que o canal deixa claro que não acredita que esses 100 bilhões virão para o Brasil. Não. Mas eu também não quero especular, não. Eu só acho que não vai vir mesmo, mas cada um que acha o que quiser. Mas é isso, cara. Você tem alguma consideração final que você queira falar? Isso, cara. É um exemplo típico e claro e inconteste de quão incompetente a mídia brasileira é, cara. É vexaminoso, velho. É vexaminoso. Sabe? Sabe? É de você ficar envergonhado mesmo, cara. Pela madrugada, cara. Pela madrugada. É o que tu falou. O encontro de uma semana, velho. Se encontrou com um monte de gente, tratou-se um monte de assunto. Os africanos falaram um monte lá. E o fórum, cara... Entra no detalhe. O povo quer ouvir o detalhe. Que merda é essa? Talvez nós não estivéssemos aqui dizendo um para o outro vamos ter que estudar um pouco mais o assunto se eles tivessem feito as perguntas certas. Se a mídia fizesse trabalho desse. Entendeu? Cara, quantos acordos? Uma coisa que eu vi discutido pra caramba de africanos. Os africanos falando, o cara do Quênia, falando, olha, a gente não quer nada de graça. A gente quer pagar. Isso aí. A gente quer pagar. A gente quer botar dinheiro. É óbvio que a Europa, a França, vai botar mais dinheiro do que o Quênia. Porque a França tem mais dinheiro, a economia é maior. Mas o Quênia quer pagar.
O Kenner quer pagar para poder ter poder de decisão. Porque do jeito que é hoje, a gente não paga, mas também não decide. Aí são os mendigos. São tratados como mendigo. Quem paga tem direito. Quem paga tem direito. Eu pago. Entendeu? Então eu quero. Hoje não é configurado assim. É esmola dos países ricos. Sabe? É fidalguismo. Como é que fala? Como é que é o nome que fala? Que trata? Filantropia. Filantropia e os tomates, compadre. Filantropia e os tomates. Porra, parar de tratar os outros assim, é o que a gente falou no início do vídeo. Se o Lula não vai na França, é ditador, é antidemocrático, não quer papo, não quer. Tá vendo? Não sabe conversar. Se ele vai, tá com o Pires na mão? É mendigo. É mendigo? Que merda é essa? E olha só, tema para o próximo vídeo. Quem vai estar de Pires na mão muito breve é a Europa. Vai estar de Pires na mão. Muito breve. Tá? E aí eu quero ver como é que eles vão ser tratados. Eu quero ver quem é que vai pagar a mídia de destruição em massa. É isso que eu quero ver. Fechou? Valeu. Abraço, irmão. Falou.